Boa noite, pessoal. Tudo bem? 1º de abril, dia da mentira, mas o que eu venho falar aqui não tem nada a ver com mentira, é pura verdade. De uma forma bem rápida, eu quero mostrar aqui o comportamento de índices, que de certa forma vai refletir o fechamento do mês de março, né? E aí, fazendo algumas comparações aí, o fato mais relevante, que é o impacto do coronavírus, Covid-19, né, sobre os investimentos e o que espera por aí. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente estar fazendo isso de uma forma bem didática. Uma apresentação bem simples. O negócio aqui não é mostrar efeitos especiais no PowerPoint, né? É mais mostrar informações das dúvidas que eu vim capturando desde finalzinho de fevereiro até o presente momento, né? E está respondendo essa pergunta para todos, né? Porque a dúvida de um é a dúvida do outro também. Então, aqui, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho o fechamento do Ibovespa desses dias aí, né? De quando começou o coronavírus até hoje, né? Aqui mais ou menos pegando na sexta-feira antes do Carnaval, como que estava a questão de pontos no Ibovespa, até o fechamento agora do dia 30. Então, quando começou essa novela do coronavírus, ainda já final de dezembro, uma coisa que eu pude perceber, né, tanto do parte de governo, como também dos grandes bancos, isso mundo todo, né, que o impacto do coronavírus ele iria trazer um certo impacto, né, por causa, principalmente por ele poder impactar no consumo, mas não como de fato está afetando, né? Porque quando a gente observa que no período de carnaval, que o mundo estava já em ladeira abaixo, a gente estava aqui nesse período de carnaval, bolsa fechada, e quando abriu, ela já abriu aqui, já nesse índice baixo, né? Ali já foi um indício mostrando o que de fato o coronavírus iria trazer para a economia real, onde se discutia que não havia vacinas e o único remédio encontrado era então os isolamentos sociais, né? Que aí sim o impacto foi muito maior com relação à economia, né? Do que de simples fato do consumo, né? Das pessoas muitas pessoas ficarem doentes, via óbito e aí isso impactar no consumo, né? Não da forma de parar a produção, né? Porque se viu empresas, indústrias sendo fechadas para que as pessoas não se locomovessem de suas casas até os postos de trabalho e com isso também as pessoas iam ao consumo e tudo mais, esse giro de pessoas, né? Então foi aí a questão do grande choque. Aí, de certa forma, não era assim, o mercado começou a reagir e depois disso, início de fevereiro, o negócio já desceu muito mais forte do que o pós-carnaval, né? Devido, então, a essa mensuração do mercado em si. Então, aqui nós batemos a mínima, mais ou menos no dia 23, 63.570 pontos, depois teve uma reação e andando de lado agora, né? Isso aqui, essa linha dos 60 mil pontos, eu vou explicar no próximo gráfico, que muitos perguntam, né? Aonde é o fim do poço? Se tivesse essa resposta com exatidão. Pegando por um histórico do Ibovespa, né, desde que 1997 que eu peguei, até mostrei esse gráfico muito rápido aqui num outro vídeo que Flávio, eu e o Mário fizemos, é que nós tínhamos uma certa realidade com relação à estrutura econômica do país, das empresas e até mesmo da Bolsa de Valores, né, com hoje. Então, é muito complicado fazer tais comparações. Alguns especialistas estavam comparando o efeito queda da Bolsa de Valores com o ano de 2008, né, com a crise do subprime. Obviamente que o comportamento é totalmente diferente,
a origem é uma coisa, o impacto real na economia é outra, né? Mas, pegando por esse gancho, né, que alguns comentam que está um pouco parecido, em 2007 a Bolsa fechou com 63 mil pontos e acabou que o ano de 2008 fechou com 37. E aí, em 2009, como diz, recuperou o que tinha perdido e aí já estava até com um ganho, né? 68 mil pontos, ou seja, acabou que recuperou. Foi aproximadamente 8 meses para a Bolsa recuperar. Isso aqui a gente chama uma recuperação em V. Alguém já deve ter até visto isso aí. Ah, a Bolsa vai recuperar num formato V, ou seja, a velocidade que caiu é a velocidade que vai reagir? Talvez sim, talvez não. Já tem notícias aí que o negócio vai ser mais no formato de U. Eu vou falar mais adiante. E aí depois, né, tivemos aí um leve crescimento e aí depois por causa de questões macroeconômicas do Brasil, né, teve aí uma queda novamente e após o impeachment houve então aí a recuperação, né, batendo aqui 115 mil pontos em dezembro de 2019. Então, se a gente for comparar, fazendo essa analogia 2008 com 2019, 20, se essa queda acontecer 54%, quer dizer que a Bolsa pode chegar, então, a 53 mil pontos. Isso pode dar certo, como não pode dar. Não tem como dar essa precisão. Mas alguns economistas, analistas, aliás, de acordo com os estudos estatísticos, questões de estrutura do atual, do cenário econômico de hoje e tudo mais, alguns falam que o fundo do poço seria, teoricamente, a casa dos 60 mil pontos. Até então está sendo uma certa verdade, porque batemos 63 mil, né? E começou a subir de novo e agora estamos aí no patamar de 70 mil pontos. O que é o fato, né? Essa queda agora, fevereiro e março, o mercado precificou o ano de 2020. Essas lives que teve aí dos grandes bancos, né, envolvendo até ministro da Economia, as reuniões públicas que o Banco Central andou fazendo, né, de certa forma, trouxe um certo estímulo aí para uma reação. Então, o que o mercado está analisando nesse exato momento? O ano de 2020 já está comprometido. As estatísticas, ou as projeções que estão vindo aí sobre retração do PIB do Brasil e o mundo, beleza, o mercado precificou isso aí. Então, igual algumas casas falam que o Brasil pode retrair 4%, algumas 1% negativo, né? Então, isso aí já está precificado. O que o mercado começou já a precificar? O futuro, 2021, 2020. Então, o ministro da Economia, os bancos falam que ainda já vê um crescimento positivo e, de certa forma, forte, 2%, 2,5%, é o que está saindo no Boletim Focus, né, as medianas das casas. Né? Então, o mercado está precificando aí para o ano já de 2021, 2022 para frente. 2020 já, como diz, já foi precificado. Então, alguns estavam perguntando, mas se o coronavírus, cada vez que vem uma notícia, a Bolsa, queira ou não, está começando a mostrar uma reação. Não é por causa do agora, o negócio é o futuro. Da mesma forma, os títulos públicos. A questão é a economia num todo, no futuro à frente. Então, olhando aqui o gráfico e tal, talvez a queda máxima seja aqui, então, nessa casa dos 60 pontos. O que pode colaborar aí para uma queda abaixo disso aí seria um fato novo que pode interferir, então, para o ano de 2021, 2020 e por aí vai, né? Quando o Guedes fala lá que o Brasil vai demorar um ano, talvez, um ano e meio para recuperar a economia, beleza, o mercado está olhando agora o futuro, 2021, 2022. Né? De fato, a economia real ela vai ser mais lenta, de fato, do que a Bolsa. Bolsa e títulos públicos.
A gente até vê aí a perspectiva de títulos públicos trazer essa rentabilidade perdida até conforme for mais rápida do que as ações, né, a renda variável. E aí, então, conforme for, pode ser que venha a recuperar isso em 8 meses, pode ser, né? E aí, lá na frente, eu vou falar algumas projeções de algumas casas. Aqui é só para vocês verem o tanto que o mercado foi volátil, né? Então, antes do efeito pandemia, né, tinha oscilação assim relativamente normal, e aí então começou o sobe e desce. E aí começou a tranquilizar, mas pode vir algum fato que venha aí a colaborar para fortes oscilações. Não quer dizer que acabou. Aqui foi o índice Bovespa. Quem tem fundos atrelado a dividendos, esse foi o comportamento. Não muito diferente do Ibovespa, mas a volatilidade já é um pouco menor. E aqui do small caps, né, da mesma forma, muita oscilação. Uma hora valoriza, uma hora desvaloriza, uma hora valoriza, desvaloriza. Então, é a dinâmica do mercado financeiro. Aqui, desculpa, voltei. Aqui dos títulos públicos, pegando do mais volátil ao mais conservador, o IMA B5+, vinha ali na sua normalidade, e aí começou então também a sua oscilação. O IMA B, da mesma forma, observa que tem uma certa semelhança, né? O IDK, veja o comportamento dele. E aqui o IRFM1. Até o IRFM1 sofreu com essa oscilação. Ele chegou no mês de março, está aí 0,1 negativo, 0,17, salvo engano, negativo, mas agora já fechou o mês positivo. Aqui é uma tabela, um comparativo que eu fiz aqui quando começou o agravame do coronavírus, que começou ali no dia 21, e comparando ele até o final do mês. Aqui o que eu quero mostrar é o quanto que o desespero poderia estar colocando o patrimônio do RPPS, de certa forma, realizando o prejuízo, né? Quando a gente falou aqui, vamos segurar, porque o mercado perdeu orientação, perdeu referência de preço, e o que a gente fala, eu vou provar aqui em números, né? Quando começou o efeito, que aí, após o carnaval, principalmente início do mês, que o mercado começou a vir muito forte a queda, e aí começou o desespero, se a gente fosse falar assim, não, vamos sair do fundo, né? Aí o que iria acontecer? A certa morosidade do RPPS que ele tem em estar fazendo movimentações dos ativos, né? E principalmente no momento de queda. Até a gente vir, então, faltar o posicionamento. Vamos fazer, então, a retirada. Aí reúne o comitê de investimento, que pode demorar alguns dias. Aí o comitê aprova. Aí, dependendo das regras do RPS, ele teria que passar isso para o conselho. Aí até reunir o conselho, para o conselho tomar ciência e referendar, então, a saída do ativo. Aí, nisso, passar a ordem para o banco. E o banco fazendo essa movimentação, e aí tem a questão, o fundo de ações, ele pode demorar, e dependendo for de 3 dias até 20 dias, a gente iria sair no momento do fim do poço, vamos dizer. Você poderia estar saindo aproximadamente aqui, neste período. E olha o que eu estava montando os dados. Se tivesse saído, então, lá mais ou menos no dia 23 de março, que seria mais ou menos a época que vocês estariam saindo dessa posição, se tivesse algum fundo atrelado ao Ibovespa, você estaria perdendo 52% aproximadamente do patrimônio. Algum fundo atrelado a dividendos, 44%. Small caps, 60%. Foi o que mais caiu de renda variável. IMA B, 12%.
IMA B5+, 18%, IDKA 3,6%, IRFM1 acumulado 0,50%. Quem segurou, né, até o dia 31, você está com uma perda de aproximadamente 38% se o seu fundo é atrelado ao Ibovespa. Ou seja, você conseguiu recuperar, mesmo ainda está numa posição perdedora, mas você recuperou aqui aproximadamente 14%. Com fundos de dividendos, 12%. De small caps, 14%. O IMAB, 4,9%. O IMAB5+, 6,6%. O IDKA, 2,52%. E o IRFM acrescentou mais 0,2%. Eu não estou fazendo essa comparação de 1º de março a 31 de março. Eu estou fazendo do efeito coronavírus, que começou aí do dia 21 de fevereiro, né? Então até o dia 31. Então, vocês foram heróis. Aí agradeço muito de coração aos gestores, aos conselheiros do Conselho Deliberativo, ao Conselho Gestor, ao Conselho Fiscal também, e também aos membros do Comitê de Investimento por acreditar nas nossas indicações, né? Rita, então quer dizer que nós vamos começar já a recuperar? Não, vai ter alguma oscilação, uma hora talvez agora ele vai cair um pouco menos, né? Porque agora o mercado está tentando se ajustar aonde de fato está o futuro, né? Como está? Porque teve empresas que desvalorizou só em março 60%. Como diz, analisando os números, os fundamentos de empresa, não tem lógica, não tem sentido essa precificação. Só que vai ter, sim, ainda algumas oscilações. Rita, vamos aplicar o dinheiro nesses fundos aqui, porque meio que talvez a gente chegou no fundo do poço? Ainda não. A gente está traçando estratégia para renda fixa, a gente já está vendo aí a possibilidade da gente vir aqui no IMA B5+, é o que os fundos de pensão já estão começando a fazer. Só que se investiu no final da semana passada, queira ou não, agora começou a perder. Por quê? Surgiu alguns fatos novos que derrubou um pouco o preço dos ativos. Então, é igual a gente falou, vamos esperar um pouquinho mais. Vamos tentar achar aquele momento da queda, não vai achar a pontinha ali do V ou do U, mas assim, tentar achar o mais próximo para começar então a reação. A gente quer ver primeiro, de fato, o que essa paralisação aí vai trazer, de fato, ainda de surpresa na economia real. Porque talvez, de repente, venha aí e fala, não, esse impacto vai demorar 2 anos. Então, em 2 anos, eu estou afetando já o ano de 2021. Então, talvez o mercado precifique isso de uma forma de queda, né? Ou então, não vai ter isso. Então, é aguardar um pouco mais. Aqui, como que recuperará, né? Muitos estavam acreditando que ia ser assim, né? Lembra lá novembro? Nós vimos com outubro muito bem, novembro caiu, dezembro foi muito bem. Recuperação em V, porque a queda fez esse movimento. Só que o que é mais esperado é essa recuperação em U, né? Então, ou seja, a gente não vai conseguir recuperar assim tão rápido, obviamente, gostaríamos, mas a questão aqui vai ser uma recuperação assim que caímos muito forte, essa perna aqui, só que agora ele vai vir já num movimento, vou fazer um desenho aqui para entender melhor. A gente teve essa queda, então agora talvez comece a ter uns movimentos assim, né? E aí depois então vinha a recuperação nesse sentido, que é a recuperação em U. Então, o que a gente sugere, né, ainda é a manutenção da carteira, manter os fundos de ações, manter os fundos de títulos públicos de longo prazo, IMAB e DKA. Quando a nossa equipe aqui que está estudando, principalmente chefiada aí pelo Mário, quando ele começar a ver essa possibilidade de fato da retomada,
A gente vai primeiro fazer nos títulos públicos, no IMA B5+, e aí conforme for também na questão dos fundos de ações. Até o presente momento, o que nós vamos recomendar? Recursos novos serão aplicados, por enquanto, no IRFM1. E aí, depois que for melhorando o cenário, e aí a gente começa a fazer já no IDKA, ou conforme for no IMA-B, alguns fundos de ações e tudo mais. Mas, no momento, manter a carteira como está. Espero que tenham entendido. O intuito é de explicar de uma forma até rápida, para não ficar um vídeo muito demorado. Mas estamos aí atendendo num sistema de home office. Todo mundo, todos os colaboradores aqui da Asset e da Confiança estão trabalhando em casa. Os telefones não tivemos como transferir para as residências de cada um pela tecnologia do Sigme. Então, a gente está atendendo pelo Skype e pelos e-mails. Então, use esses canais, estamos super atentos a eles, para que quando vem a solicitação, a gente retorne o quanto antes. E no mais, desejo a todos aí uma ótima noite, um ótimo dia, não sei que hora que vocês estarão vendo, né? Mas pode contar conosco que nós estamos aqui, tá bom? Um abraço e até mais.